Boa noite para todos vocês, amadíssimos do Senhor Jesus. Hoje de manhã, não tão de manhã assim, para quem me conhece, sabe? E nós estávamos, o que é, Rita? Não tem que interferir nisso, isso é um problema meu. Mas a gente estava conversando no café da manhã e a Bruna, não sei por causa de quê, veio com uma história do Caio treiná-la para pregar e fazer não sei o quê, não sei o que lá. E aí, como sempre, o Caio vem com aquela, poucas coisas são necessárias, né? Você escolheu a melhor, isso não lhe será tirado, aquele negócio. Mas a Bruna ficou apertando ele, quis saber o que ele já tinha estudado, o que ele tinha, né? Todas as... Enfim... Ele disse que antigamente precisava ter uma sala como essa, se a pessoa quisesse ir fundo em todas as coisas, em todos os conhecimentos, do grego para o hebraico, da coisa para a exegética, para a homilética, para as néticas, para todas as éticas. E que hoje é uma facilidade enorme, porque você aciona ali o Google e você tem tudo que você quiser para aprender, para ler, na sua mão. E na mesma hora, o que me veio foi que realmente os tempos estão cada vez mais facilitados e facilitantes para aqueles que querem ter conhecimento sobre todas as coisas. Mas vem aquele desconforto lá dentro do coração que a gente não sabe como explicar. Mas, pois é, justamente agora, onde estão todos os conhecimentos disponíveis e abertos para todos nós e para quem quiser, a gente encontra poucos que guardaram a verdadeira pureza no coração para crer. Então, há muito conhecimento disponível, há meios que você pode acessar com toda facilidade, mas sobraram poucos corações que podem absorver aquilo que é mais importante, que é o crer, a fé e a pureza de coração. E o que eu tenho sentido, e todos nós temos sentido, porque isso não é um privilégio meu, é um privilégio de quem está com os olhos abertos, é que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis e as pessoas estão cada vez mais cínicas diante da fé. E a gente já viu tantos erros e tanta água já passou por debaixo da nossa ponte e nada modificou, às vezes nem no nosso caráter e nem na nossa maneira de agir e de pensar, sempre relativa ao que está acontecendo, a gente se expõe sempre relativamente àquilo que a gente vê, àquilo que a gente não concorda, às coisas que a gente desaprova, e fica tudo tão interligado que a gente acaba com uma casca, quase que se protegendo, para não ser enganado, como se você não fosse enganado, você conseguisse preservar a sua fé. E uma coisa não tem nada a ver com outra. Então, o que eu gostaria de falar hoje aqui para vocês tem muito a ver com isso. Tem a ver com a importância de se guardar, de fato, o que é mais importante no nosso coração, que é um coração puro e pronto para conhecer Jesus cada dia de uma nova forma. E não com aquele padrão que a gente tem, aquele padrão mental horroroso, precavido, aqueles psicologismos, aqueles ismos que vêm sufocando o nosso crer mais genuíno, a nossa possibilidade de fé mais pura de se desenvolver e de dar lugar para Jesus de fato no nosso coração. E é simples assim, porque isso não vai melhorar. O mundo não vai melhorar, os homens não vão melhorar, os pastores não vão se converter, as igrejas não vão ficar boazinhas, vão continuar fazendo mercadoria do templo, vão continuar vendendo, vão continuar mercadejando a palavra de Deus, vão continuar fazendo isso tudo. Mas a pergunta de Jesus é: o que você vai fazer quanto a isso?
Você tem que realmente se envolver com todos que estão do lado de fora, para que você possa ter alguma coisa sólida e concreta a respeito dele. São tantas interligações assim, que a sua casca tem que ficar tão grossa. Está na hora de comprar um bom escovão do Espírito, para ir raspando, 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 até criar ferida, para que alguma coisa possa realmente absorver e possa coagular, para juntar de novo os nossos pedaços. Porque nós estamos muito fragmentados, e agora a gente se acostumou a ouvir qualquer coisinha que junte A mais B, para acalmar o nosso coração em crisezinhas da vida, e Jesus é muito mais do que isso. E a gente tem perdido essa oportunidade. Então, uma coisa muito simplinha, que está aqui em Mateus, no capítulo 21, Mateus 21, 12. Jesus querido, tu sabes que eu creio em tudo que eu vou falar aqui. Tu conheces o meu coração, tu conheces a minha vida. Tu me conheces desde que eu fui formada. Tu sabes quantos cabelos eu tenho na minha cabeça e tu me chamas pelo nome. Eu sei disso, Senhor. E eu quero que os meus irmãos saibam disso. E que deixem todas as outras coisas para trás, Senhor. E possam, no poder do Teu Espírito, ouvir a Tua palavra. A palavra única que é tua e que é verdadeira. Que é simples e que é pura. A única palavra de socorro bem presente. Que em nome de Jesus seja assim conosco hoje, porque nós estamos aqui ajuntados em Teu nome, Senhor. E somente no Teu nome, por causa do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 21, verso 12. Diz aqui na minha Bíblia, purificação do templo. Mas eu prefiro ler somente como Jesus no templo. E o que a gente tem para dizer hoje... Espera aí, só um minuto. Eu falei o que a gente tem para dizer, deve ter mais de um aqui comigo, não sei. O que eu tenho para dizer hoje aqui é o seguinte: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Jesus precisa ir fazendo essa varredura sempre. Isso aí a gente vai ter sempre entre nós. Ele vai entrando, ele vai varrendo, ele vai separando. Agora ele está falando com você em particular, não importando o que acontece no em volta. É engraçado como tem gente que presta atenção aonde está entrando, onde está... É claro, você tem que ter discernimento, está certo. Agora, nem tudo vai ser perfeito, como você espera que seja perfeito. O perfeito é que o Senhor prometeu que onde um ou dois se ajuntassem em nome dEle, Ele estaria. Isso é tão simples que a gente tem que complicar um pouco para ver se fica mais palatável a nossa modernidade sofisticada, psicologicamente, e a gente se perde nessa porcaria. E a gente deixa de ter aquele grito dentro da gente do Jesus, aquilo que aquece o coração de fato. Então Jesus no templo é isso. Qual é a expectativa que a gente tem quando a gente vai se reunir no templo? Qual é a expectativa? Ele expulsou esse negócio todo e lhes disse, não tem diferença. Ele está dizendo isso a vocês hoje. Na hora em que eu concordei de vir para cá,
eu concordei em lembrar a vocês o que ele disse. Então não se preocupa comigo, não. Ele disse isso. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. É assim. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. E quando não é você que transforma, você fica tão preocupado com que tenham transformado, ou como você acharia que deveria ser, ou que você não se envolve mais porque não está tudo certo. Então, se não está tudo certo com os outros, não pode ficar tudo certo com você, porque você já impede a sua comunhão com Deus. Ora bolas. Como é fácil para o diabo. Olha, ser diabo não está requerendo sofisticação nenhuma mais entre nós. É simples ser diabo. Partindo do princípio que é simples a gente ser diabo para a gente mesmo. Jesus, o que ele está dizendo aqui é para a gente aproveitar esse ajuntamento. É simples. Hoje eu não vou porque não sei o que, porque não é o pastor Caio que está pregando. Eu muitas vezes falei isso. Ué, não acredita, Rita? Você hoje quer me contradizer. Eu entendo porque eu mesmo falei. Eu entendo essa fase. Mas quando a gente passa dessa fase e a gente quer Jesus no coração, a gente entende o que ele diz: vai e aproveita, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, vocês já podem começar a ter uma boa expectativa. As coisas não acontecem porque a gente não vem mais com expectativa. A gente vem com aquela expectativazinha de vou ouvir uma boa palavra, vou ouvir um cara instruído, vou ouvir meia dúzia de 3 ou 4 coisas gratificantes que vão me botar para frente, vão fazer dessa minha semaninha uma semaninha menos infeliz. Ora, raios que o parta, a gente está desperdiçando Jesus. A minha casa será chamada casa de oração. Agora, o que é que não deixa a gente desenvolver essa expectativa do glorioso, do absoluto, do poderoso? São essas crostas que a gente vai deixando se contaminar. A gente fica tão inteligente que essa inteligência vira cinismo. A gente fica tão precavido que isso vira cinismo. A gente tem um discernimento tão humano que vira cinismo. A gente perde aquela coisa pura, aquela espontaneidade das crianças. Jesus nos diz para aproveitarmos o ajuntamento, porque ele se transforma em casa de oração. E isso é o lugar mais revolucionário. Se vocês pudessem entender com o coração, de fato, o que constrange o mundo espiritual, é você ter a expectativa, não, eu vou porque ele está, e ele estando ali é a casa de oração, e o que eu posso esperar na casa de oração? Qual é a minha expectativa na casa de oração? O próprio texto nos diz. É constrangedor para o mundo espiritual, para todo o universo. Não há lugar mais poderoso no universo, mais revolucionário no universo. Não existe. Você pode estar no QG da KGB, para ficar bem QQQ, que você não consegue mover as coisas no mundo. Mas onde há 2 ou 3 em nome dele, que tal você voltar um pouco para o lugar onde você perdeu isso? Para onde as crostas começaram a se apegar como em fundo de navio, que você não consegue mais ver o casco, você só vê aquilo que se apegou a ele. Verso 12 e 13 disse isso: a minha casa
será chamada casa de oração. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vieram a ele no templo, na casa de oração, cegos e coxos, e ele os curou. A casa de oração é também lugar de cura. Mas a gente perdeu essa expectativa. A gente transforma cura em entendimento. Ah, se eu tenho entendimento, então eu vou curar. Não, meu filho, não é você que cura nada pelo seu entendimento. É o poder do Espírito Santo. O que impede é você crer nisso da maneira mais purinha. Isso, essa entendeu. Da maneira mais bobinha. Mas nós estamos muito evoluídos. Estamos evoluídos demais. No verso 14, vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Esse privilégio que não é usufruído por nós, porque nós não temos mais essa expectativa. Agora a gente disfarça a fé. A gente disfarça a fé. Ontem eu gostei muito de ouvir o Caio pregando lá no programa, nem sei mais como é que é o nome do programa, só sei que é esse programa de madrugada, papo de graça mesmo, né? Garota. Mas porque ele já chegou arrebentando. Ele disse: meramente pela palavra os demônios são expulsos, as pessoas são curadas, meramente pela palavra de Jesus. Para quem tem essa expectativa e para quem crê. Jesus disse: olha, maiores obras do que eu vocês farão. E a gente fica olhando para aquele negócio ali, e a gente fica tentando traduzir para os dias modernos, e a gente fica tentando fazer uma adaptação à nossa frieza, fazer as palavras de Jesus se adaptarem ao nosso cinismo. Não vai rolar. Como não está rolando. Como a gente vê um monte de gente que já está aí, ó. Mas parece que está com mais e mais, que só serviu para acomodar as camadas, as crostas, a falta de sensibilidade, a falta de choro, a falta de arrependimento, a falta de crença verdadeira, a falta de sinceridade com Deus. Senhor, isso tudo que eu sabo não me adiantou patavinas. Patavinas. Estou abrindo mão, eu creio em Ti, eu quero é a Ti, Senhor. De novo e de novo. Caio amanhã, levanto e digo: vamos, Senhor. Porque é isso que ele diz aqui, um pouquinho mais adiante. Mas não é usufruído, porque a gente não tem essa expectativa de que aonde tem 2 ou 3 em nome dele, cegos, a gente é curado de cegueira. Você quer ser curado de cegueira? A primeira cegueira é essa. A gente ficar modernizando a palavra, tentando adaptar a fé aos modernismos, dizendo: não, mas agora nós sabemos que se for da vontade dele, muitas vezes não é da vontade dele, porque é vontade dele, vontade dele. Vontade dele é que a gente creia que a vontade é realmente dele, que a gente clame pelo nome dele para ser curado. Porque ele é o único que tem interesse na nossa cura total, por dentro e por fora. Quer seja nos olhos, quer seja na visão. Ele cura coxos. Cura mesmo. E porque a gente, eu não tenho visto, há muito tempo que eu não vejo um coxo andar. Eu vejo muitos coxos andarem. Gente endireitando os caminhos. Fazendo reto para si os seus caminhos. Não claudicando mais na caminhada. A Cláudia, quando fala claudicando, ela fica nervosa. Cláudia Cristina, tá? Equilibrou aí para você.
cura para o andar, cura para o caminho. A casa de oração é também a casa de cura e também a do perfeito louvor. Porque depois que ele vem curando, fazendo e acontecendo, no verso 15 você lê aí comigo: mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos, meninos, cabra macho, ai meu Deus do céu, vou apanhar agora. É menino diante de Deus. Nós somos, você acha, olha bem para mim, sinceramente falando, leia meus lábios, você acha que Deus nos vê como? Como cabra machos? Não, Senhor. Como meninos. Isso se guardarmos o coração das contaminações de agora não serve mais, agora não pode mais, agora o espírito não é mais assim, agora a igreja está assada, agora as pessoas, vai nessa, vai olhando para o lado bastante, não olha para dentro não, vai olhando para o lado, vai vendo como é difícil relacionar, como tititi de igreja é um saco, como nhenhenhé é um porre. Vai ficar, veja bastante isso, que você vai ficar do tamanho que você se encontra. Ou você resolve tirar essa crosta e falar, eu creio e eu quero ter toda a expectativa em Jesus no templo. Jesus no templo é outro departamento. Ou você bota ele ou você tira. Ou você olha para os cambistas e se enche de cinismo, ou você olha para as pessoas, umas são cambistas, outras são apenas fofoqueiras, mas dá aquele climatério, que não é nem clima, de igreja, que é um saco, e você fica nessa. E a gente vai traduzindo fé para coisas sofisticadas, como se Deus precisasse desse adendo. Como se ele não fosse o absoluto, o Deus que nos criou. É uma vergonha, gente. É vergonhoso para a gente isso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Criou vocêzinha. Sabe quantos cabelinhos você tem na cabeça em todos os outros lugares. E os que você não tem. Mas é também do perfeito louvor. E vendo que os meninos estavam clamando, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Quanto tempo seu coração não reverbera para valer Hosana ao filho de Davi? Que se dane o resto. Isso é por minha conta, mas também serve. Que se dane o resto. Hosana ao filho de Davi, uma vez. Hosana ao filho de Davi, duas. Hosana ao filho de Davi, três. Hosana ao filho de Davi na minha vida. Agora eu vou ficar aqui cheia de dedos, porque um considera isso, o outro considera aquilo, e a fé vai murchando, e você vai ficando sem expectativa, ou então você tem que se encher daquilo que os outros estão se enchendo. Vamos ver aí para ir junto, vamos no bolo. Ninguém mais caminha sozinho com Deus, ninguém mais tem a sua vida íntima com o Senhor. Para valer, a gente depende de grupos. E muitas vezes os grupos não são sadios, aí não são sadios, aí a gente fala, estou cansada, aí não estou cansada vem o cinismo, aí do cinismo, gente, não tem nada a ver com isso, tem a ver com Jesus no templo e você. Falou? Quando você está saindo da sua casa para vir aqui, ou ir a qualquer outro lugar que esteja pregando a palavra do Senhor, é você e Deus. E não tem que ter intermediário, acabou essa história. Se você ainda consegue ser um menino, que ainda consiga dizer no seu coração com toda a pureza, Hosana ao filho de Davi,
ou seja como for o seu louvor. Louvor se faz com o coração, não com a boca. Aí no verso 16 resolveram encher o saco dele, como sempre. Ouves o que esses estão dizendo? A gente ouve muito o que estes estão dizendo. Ouve? Respondeu-lhe Jesus, sim, estou ouvindo. Nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. O que ele está pedindo para a gente ler? Aonde? A casa que é de oração, que também é de cura, é a casa do perfeito louvor, que equivale à casa da força. É daí que se tira força. O desânimo vem de um monte de coisas agregadas a tudo que a gente olha do que eles estão falando. Ah, são os meninos, são os meninos na fé. Como eu tenho saudade de gente menino na fé, viu? Uma saudade de gente boa, menina mesmo, que chega a ficar assim até bobalhada mesmo. Salmo 8. Abre lá, por favor, no Salmo 8. Vamos ver do que Jesus falou que eles não leram, porque é capaz também da gente não ter lido. Aí complica, enfraquece. Estou com uma certa dificuldade aqui de achar o 8. 8, no verso 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força. Pelo amor de Deus, leia para você, tá bom? Porque isso vai sair. As coisas do Espírito são assim, a gente põe a massa para dentro que ele edifica. Da boca de pequeninos e crianças de peito, os dependentes daquele que o criou, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. O verdadeiro louvor emudece os inimigos e os adversários. E a gente não tem essa expectativa. A gente não tem mais essa expectativa de ser a casa de oração, de ser a casa da cura, de ser a casa do perfeito louvor que gera essa força, que cala a boca dos nossos adversários. Dos adversários internos, dos inimigos externos, de quem quer que seja, porque essa coisa é constrangedora no mundo espiritual. O diabo vai sempre querer que você sofistique. Sofistique. Aprenda, agora aprenda ao contrário, agora aprenda do grego para o hebraico, agora do hebraico para o aramaico, agora do aramaico para o português. Eu sou burro, mas não sou tanto. Hein? É simples. É continuar crendo nele com toda a minha força, com toda a minha mente, com todo o meu coração. Isso requer muito, gente. Não dá para, não sobra, sabe? Não fica sobrando para besteira. Não sobra para filosofia, não sobra. Não sobra espaço. Quando a coisa é crer, quando o negócio é espírito, a gente não tem mais tempo de ficar nessa nhenhenhé. Estou jogando fora. Não interessa, eu creio. O convite é você crer. O meu justo viverá pela fé. Fé de quê? Fé de que ele é, fé de que eu sou.
Fé de que Ele pode, fé de que Ele tem força, fé de que Ele é o Salvador. É essa fé que eu tenho que ter, né? Vem, agora, pronto, agora tudo deteriorou. Então pronto, então também posso ficar deteriorada, porque todo mundo deteriorou mesmo, está tudo deteriorado. Pronto. Mas não. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Força para emudecer adversários. Louvor é sinônimo de força, assim como a gratidão é usina de força. Assim como a gente aprende com louvor, que a gratidão é a perfeita harmonia com toda a vontade de Deus. Apesar de, não importa, isso é fé. Tá assim, tá assado, é apesar de. O Evangelho nunca veio aqui para dizer, olha, vou prometer um mar de rosas. No mundo tereis aflições, porém, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora a gente fica querendo vencer o mundo pelo entendimento, pela inteligência, pelo conhecimento. Não, é menino, é da boca de menino, é da boca daquele que crê com o coração mais puro, mais renovado, com menos tralha, mas eu já tenho 30 anos no Evangelho. Filho, enfia isso tudo numa mochila e enterra. Enterra. Não está me dizendo nada. Aliás, pior do que isso, não está te dizendo nada. Às vezes a gente não entende essa harmonia, porque gratidão brota daquele conhecimento que vem da pureza necessária daqueles que creem que todas, sejam boas, sejam não tão boas, tenham aparência até de ruins, mas que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que têm expectativa nele. Eu posso crer apesar de. E dizer, o meu Deus vive. A rua está cheia de carreta. Eu atravesso de olho fechado, segurando na mão do meu pai. Eu não fico fazendo cálculos renais da velocidade em que eu vou atravessar, dos metros que eu tenho que correr, do peso da carreta versus a coisa da física quântica, que a gente agora está querendo saber da física quântica, tendo o Pai que é eterno, que criou. Gente, anjo senta para rir da nossa cara, porque não tem mais o que fazer. É ridículo. Então vamos lá no Salmo 84. Vamos ver o que o louvor faz. Nós temos o Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele nos salvou para sempre. Isso basta para a gente andar com a boca escancarada de orelha a orelha. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu não posso, mas Ele pode. E eu tudo posso naquele que me fortalece. Simples! Salmo 84, bem-aventurados os que habitam em tua casa, que habitam, que permanecem, que levam a escova de dente, o travesseiro, o pijaminha de bolinha. Não é aquele que entra e sai e depois não acha pastagem. Não é só aquele que faz uma visita como se Jesus estivesse internado em algum CTI que você só pode ficar 15 minutos. E o resto é para viver a sua vida, como se tivesse vida fora dele, e ele fora da sua vida. Não existe isso. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, e esses que habitam, que levam a escova de dente, pijaminha de bolinha, aprendem o louvor, porque a presença dele cotidiana é tão forte que você não tem outra coisa a não ser louvor. Louvam-te perpetuamente, enquanto dura essa conjugalidade, essa habitação perpétua. É um marido que faz você louvar 24 horas por dia.
Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Louvor aplana os caminhos interiores da gente, vai aplanando tudo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e não ter paz dentro de si mesmo? Um homem que não tem paz dentro de si mesmo não tem casa. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, e de bênção o cobre a primeira chuva. É a força que tira os monturos do nosso interior e nos dão força. O louvor é esse poder que abre mananciais nos vales áridos da vida. Abre. Vocês lembram daquela pregação aqui? Pregação é uma coisa horrorosa. A mensagem que ele deu sobre o louvor, que fala ao chão árido e que clama pelo louvor, aquela aridez, brotar aquilo que vem do céu. Vem do céu, vai ficar olhando para o chão árido, que venha do céu. De chão árido, ele abre mananciais. Mas cadê a nossa expectativa? Hoje o chamado é: vamos tirar essas crostas, vamos clamar novamente: eu quero estar no seu templo, com o louvor de uma criança. Bem-aventurado sempre este homem que faz do vale árido um motivo para louvar e louvar ainda mais, sabendo que todas as coisas cooperam e que a gratidão é a harmonia total com a vontade de Deus. Não me importa. Tá ruim, oba, tá ruim. Tá bom, oba, tá bom. Tá bom e tá ruim depois para você, só vai ser um motivo de oba. Por que isso? Verso 7, eles vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Ai, eu queria tanto que as minhas orações chegassem diante do trono da graça. Que isso? Isso é um desejo de quem não tem essa expectativa dentro do ser. Sabe, na hora que eu abro a boca, o meu paizinho que mora junto comigo, porque eu levei a escova de dente, o travesseiro e o pijama de bolinha, não é surdo. Está ali, rapaz. Ele vai até falar: fala mais baixo que eu estou aqui. O reino de Deus está dentro em vós, não precisa gritar. As palavras ainda nem chegaram na sua boca. E eu já estou botando pasta na sua escova. Vão indo de força em força. Vão indo de força em força. É assim que a gente vence o mundo. De força em força. De louvor sincero e puro. Por causa da expectativa de ter Jesus morando conosco. Isso é Jesus no templo. O resto que está acontecendo around, tira os olhos disso. Tira os olhos da chatice, ou melhor que isso, quando você crescer, você vai ver que a chatice faz parte. Te desafia, te torna uma pessoa melhor. Se você está disposta a não deixar a crosta pegar em você. Opa, aqui não. Opa, aqui não. É um exercício primeiro. Depois a crosta vai falar: opa, ela não. Opa, ela não. Ah, garota. Louvor é essa força que faz todos nós chegarmos até o fim da jornada com vitória. De força em força. Até a estatura do varão perfeito. E assim sim você vai ser levado para os pastos verdejantes e para a água de descanso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Era isso que eu tinha para falar hoje para vocês, e somente isto. E mais nenhuma palavra calada, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui.
Jesus está aqui. E quem tiver a expectativa de ser curado, sai com cura. Quem está com expectativa de se alegrar, sai alegre. Quem renova a sua expectativa, vai com Ele, de força em força, até a estatura do varão perfeito. Não se esqueça, porém, da escova de dente e do pijama de bolinhas. A paz. Muita paz.